Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele tem as chaves da adega do melhor restaurante italiano do Brasil e, certamente, de um dos grandes do mundo, o Fasano. É responsável pela escolha de vinhos que compõem um pequeno tesouro estimado em mais de 2 milhões de reais. Mesclam-se ali vinhos com preços mais razoáveis a rótulos que são verdadeiras fortunas, como o mítico Chateau Petrus 1978. Com uma coleção interminável de prêmios, originalmente ele pensava em se dedicar aos estudos literários, tanto que chegou a cursar letras na Unesp de Assis, curso que não chegou a concluir. Mas continua um leitor voraz. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Manuel Beato. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom estar aqui falando com você e com os ouvintes. Eu conto para vocês, já tem 2 vinhos aqui na minha mesa e um deles, o Manuel está dizendo que é de uma região, uma fronteira diferente do mundo, que as pessoas quase não conhecem. Aliás, os 2, né? Ele já vai falar deles, mas eu queria começar perguntando que a dúvida, a curiosidade de todo mundo, como que é a sua rotina no Fasano? O que é trabalhar no Fasano? Vamos lá. Bom, trabalhar no Fasano, antes de mais nada, é uma delícia, porque a gente está numa casa com uma história incrível, né, de tradição. Tradição centenária. De tradição centenária e de modernidade também, porque com a figura do Rogério Fasano, a gente sempre tem uma renovação e eu acompanho essa renovação há 28 anos que eu estou no Fasano. É uma casa que dá a liberdade para o sommelier, sempre deu, né? Para o sommelier trabalhar à vontade, sem ter nenhuma interferência de importador ou qualquer interferência externa. A gente trabalha com o que a gente acha que cabe muito bem para casa, que é o melhor para casa, para os clientes. E então é uma delícia. Fora isso, um grupo, né? Porque fora o restaurante onde eu atuo toda noite, eu cuido as demais cartas de todo o Brasil, né? A todos os restaurantes com a grife Fasanos tem a sua assinatura da carta, exatamente, com a ajuda, é claro, de outros sommeliers que estão trabalhando juntos com a gente, mas sou eu que vou assinar embaixo todas as cartas, Salvador, Brasília, as tantas de São Paulo, tudo isso. Então, por isso tem muito trabalho. Como que é trabalhar no Fasano? Eu trabalho todas as noites atuando na sala como sommelier, que é a minha delícia, jamais vou deixar de fazer isso, atendendo os clientes, recebendo os clientes. Esse contato pessoal é muito bom, Manuel? Eu deixei as letras por conta de ter gostado de servir, essa é a história, porque há uma confusão entre pensar que sommelier é o expert em vinhos. Expert em vinhos pode ser o Jorge Luque, por exemplo, conhecido, meu mestre. Jorge Luque, para quem não conhece, é um cara incrível e ele é colunista na CBN de vinhos, né, entre outras coisas, mas é um super especialista de vinhos, é uma bela referência. São vários especialistas, os jornalistas, né, mas sommelier, ele é responsável pelo serviço de bebidas em geral, de um estabelecimento, claro, um pouco mais voltado ao vinho, desde que esse estabelecimento tenha comida, porque o vinho está intimamente ligado à comida. É uma combinação sempre muito perfeita, e tem uma coisa do vinho que é uma bebida para partilhar, né, Manuel? Exato. Eu acho que em relação à comida, o vinho tem uma diversidade muito grande e ele se coloca bem com a comida, ele não vai além, como algumas outras bebidas, que também podem combinar, mas menos tipos de cada uma dessas bebidas que podem combinar. Agora, o vinho, existe uma infinidade de vinhos para cada um dos pratos. E a história de partilhar, isso está nos livros, está em toda a história do vinho na mesa, ou vinho entre as pessoas, no parque, em qualquer lugar. É uma coisa de partilhar mesmo, sim. Eu vou pedir para você já apresentar os vinhos que tem sobre a mesa. Eu tô doido para provar, mas eu queria saber qual que é o vinho mais vendido ou os vinhos mais vendidos no Fasano. O que as pessoas costumam pedir lá? Muito forte o pedido de vinhos italianos, né, em geral. Eu vou falar depois, posso até falar de alguns deles específicos. E vinhos sul-americanos, por questão do famoso preço-qualidade ou custo-benefício, como preferirem. E a gente tem agora uma linha no Fasano de vinhos importados
para as casas, por nós mesmos, para os restaurantes apenas. Não vendemos para fora. Então, não tem distribuição, não tem distribuição exclusivo. Como já tivemos outrora. Agora é só para os restaurantes. Então é muito interessante porque as pessoas vão descobrir coisas que não tem por aí no mercado, né? Muito legal. Então tem alguns vinhos, um Carmener chamado Faz, de Fasano, né? Não, para não colocar Fasano, mas foi um nome fantasia de um enólogo que faz para o Fasano, que se dedica é um caçador de vinhos do Chile. Qual região? Uribe. Esse tá no Colchagua. Colchagua. Mas a gente tem vinhos, por exemplo, um Syrah feito mais ao sul do Chile, Itata. Então tem algumas coisas assim mais... Maule, perdão. O Syrah. Todos assim selecionados pelo Uribe para o Fasano. Rótulos exclusivos. É Felipe Uribe, o enólogo do Chile, que nos auxilia. Então a gente tem vinhos da Itália vindo exclusivamente para o Fasano. Isso é muito para todas as casas do Fasano. Quer dizer, as pessoas ainda vão, mesmo num restaurante como o Fasano, em busca de uma relação qualidade-preço, isso sempre pesa. Não tenha dúvida, as pessoas acham que no Fasano, por ter esses vinhos badalados e por ser uma das casas mais sofisticadas, o Fasano restaurante, as pessoas só vão tomar os grandes vinhos carésimos. Não. É um engano, porque a maior parte está ali numa faixa de vinhos que custa entre 120 a 400, vamos dizer, dos pedidos que são feitos lá. As pessoas vão para apreciar a cozinha e tomar um bom vinho, não necessariamente um vinho muito caro. Manuel, mas uma coisa que eu observo quando eu vou fazendo, boa parte da clientela leva seus próprios vinhos. Eu mesmo faço isso, pago a rolha, que eu acho uma gentileza sempre, né? Você poder levar o seu próprio vinho, e eu falo isso como comprador. Claro que não levo vinhos míticos como aqueles clientes bacanas do Fasano, mas tenho lá minha adeguinha que não me decepciona. Qual a porcentagem hoje de clientes leva vinhos? Olha, eu calculo que a média já uns 20%. 20%? Sim, acho um número que já, alto, não né? é? Teve noites de ter mais vinhos de clientes do que vinhos adquiridos na casa. Então, está crescendo isso por vários motivos, por uma moda, porque os vinhos, os impostos no Brasil são altos, porque existe markup dos restaurantes. O fato é que o grande problema nisso são os que não gostam de pagar a rolha e não entendem isso. Não, a rolha, hoje eu estou numa campanha contra o serviço sobre a rolha, que já é um serviço, mas a rolha é obrigatória, ela não pode ser dispensada, porque tem todo... Defenda isso, porque é muito importante. Pra você ter uma ideia, a receita de um restaurante, em geral desse tipo de restaurante, do vinho é quase que um terço, era quase que um terço. Começaram a levar vinhos, muitos não pagam rolha, não querem pagar rolha. É uma coisa difícil de entender, das pessoas entenderem e da gente entender do porquê não. Se ela está deixando de gastar com vinho, que seria muito mais caro, né, se ela pegasse a margem que está na carta. É incompreensível. E muitas das pessoas não fazem isso porque não querem pagar, porque são econômicos, tudo. Não, mas porque gosta de ser privilegiada, né? Paparicada. É muito curioso isso. Acaba dando caixinhas, às vezes, mais alto do que o preço da rolha. É inacreditável. Mas não quer pagar rolha. Olha que coisa maluca, curioso. Né? Manuel, para poder entender de vinhos, quanto tem que se estudar? Porque não é uma profissão fácil, né? Você estava falando agora, por exemplo, prestando atenção na sua fala, das regiões do Chile. A gente está falando de um país aqui do lado, né? E tem várias regiões, e tem muitas fronteiras vinícolas. Quanto tempo de dedicação um sommelier precisa? De estudo, de viagem, enfim... Olha, se você começar, fizer um curso de 1 ano, vamos dizer assim, fazer um curso, por exemplo, na Associação Brasileira de Sommelier, durante 1 ano, e começar a trabalhar num restaurante onde saia muito vinho, tem alguém trabalhando com você, se entrar para trabalhar comigo, alguém assim, em 1 ano consegue, com um curso e 1 ano de trabalho, consegue desenvolver muito bem. Já dá para desenvolver. Agora... Para chegar a um bom nível, precisa de muito mais tempo. Visitar regiões é fundamental para conhecer de fato. Estudar muito. Quanto mais se estuda, melhor. Eu vou ser sincero, não é querer ser
fazer falsa modéstia aqui, mas eu mesmo tenho que estudar e reestudar, porque não dá para decorar tudo, né? São inúmeras as regiões de vinhos no mundo, inúmeras as coisas importantes que tem no mundo do vinho. Então, é estudo constante, renovação constante, surgem outros vinhos, surgem outras regiões, métodos diferentes, descobertas diferentes. É um estudo constante, estudo teórico e, claro, as provas. Antes era muito mais fácil. Eu comecei há 35 anos a trabalhar nessa área e era muito mais fácil. A gente conhecia tudo que tinha no Brasil, né? Sabia, até provando às cegas. Hoje é muito mais difícil. Esses vinhos que você trouxe, o que são? Uma surpresa, e para mim também é uma surpresa, são vinhos da Geórgia. Os dois são da Geórgia? Os dois são da Geórgia e os dois são da região berço do vinho, né? Não sei se o ouvinte degustador sabe, mas é ali que nasce o vinho, na Geórgia, Armênia, Geórgia, mais ou menos assim, tem a idade do Raul Seixas, sabe, 10 mil anos atrás. Não nasceu. É Irã, Iraque, então? Não tá mais, que não tá distante, né, depois é que vai pro... O que a maior parte dos estudos, claro que isso ainda é meio nebuloso, né, discute-se muito sobre isso, mas a maior parte dos estudos diz que é na Geórgia que nasce, sobretudo os vinhos de ânfora, feito em ânforas, e aqui nós temos um dele que é feito numa ânfora, como era feito antes, a fermentação, com os cachos de uvas inteiros, pisados, e depois fica um pouco armazenado, alguns meses, e esse é um deles, esse vinho branco que você está tomando. Depois nós vamos tomar um tinto com a principal uva de lá. Agora, tem uma doçura esse vinho, eu não sei nada sobre o vinho que as pessoas saibam, não estou inventando, né? E tem uma doçura no nariz. É um vinho doce? Não. O cheiro de fruta muito doce mesmo, uma compota de fruta, né? Exatamente. E uma cor, mas você vai ver... Olha, você tem que imaginar, é um vinho com uma cor muito amarela, quase laranja. Parece uma cachaça armazenada em carvalho, né? Exato. E essa doçura maravilhosa. O Rafael, que nos acompanha aqui, vai ficar só sentindo o cheiro à distância. Daqui a pouco eu passo para ele. Então, você está provando o golinho, você vai perceber que ele é untuoso, mas não chega a ter doçura, né? É um vinho seco, untuoso, arredondado. É uma surpresa para mim, viu? Kvevres, que tem uma outra pronúncia, é ânfora em georgiano. Geórgia é a terra, fiquei sabendo ontem, do Stalin, mas o que é para mim mais importante, já que você sabe que eu adoro poesia, é que é a terra do Mayakovsky. Então, o nascimento do vinho e do maior poeta, um dos maiores de todos os tempos. Sem dúvida. E curioso, né? Vinho e poesia, que casamento lindo. Poxa, sem dúvida. Agora temos um tinto que a gente já prova já. Eu queria saber uma outra coisa. Esse universo do vinho era muito masculino antes. Qual o avanço feminino nesse terreno? Você pode falar disso porque foi casado com uma sommelier e namora outra. Então, tem um avanço das mulheres no universo do vinho? Muito. Não existia sommeliers na época que eu comecei. Não existia. Praticamente não existia mesmo, trabalhando em restaurante. Aí no Rio surgiu uma depois de algum tempo que eu comecei no Fasano, mas eu tenho certeza que só de 15 anos para cá que surgiram as mulheres na sala, mas é impressionante como isso cresceu nesses poucos últimos anos. Você vê em restaurantes em São Paulo, o que tem já de sommeliers. Você sabe que eu fui a um restaurante outro dia que eu fiquei muito surpreso, muito impressionado. A primeira vez que essa moça me atendeu, ela foi muito tímida. Eu tinha levado um vinho meu, foi muito tímida. E agora ela mudou de restaurante, ela tá no Baru, e Camila Ciganda. Sim. E ela fez um serviço tão informal, mas tão bacana, tão agradável, eu fiquei surpreso. E porque os últimos rapazes que têm me servido vinho não têm me impressionado tanto. Tirando o mestre que está aqui na frente e que faz um trabalho incrível. Mas enfim, eu fiquei muito surpreso com essa moça. Hoje tem vários, né? Você tem no Dom, no Latambui, no Evai, no Restaurantino, mulheres na frente do vinho. Entre outros que eu estou esquecendo, me perdoe as minhas amigas que estão aí nos outros restaurantes. Foi muito bem. Não vamos esquecer, eu só dei um exemplo
exemplo, não é para chatear ninguém. Inclusive, tem mulheres dando cursos de vinho, já tem tudo Muitos, isso, né? Mudou esse cenário significativamente. Manuel, as pessoas que vão ao restaurante, os bebedores de grandes safras e tal, por que eles têm esse prazer? Isto é mais para se exibir ou tem um prazer mesmo? Bom, você está dizendo das confrarias, dos experts. O vinho, eu acho que assim como a arte, tem acontecido muito, né? Tanto os dois subiram muito de preço nos últimos anos, nas últimas décadas, a arte brasileira, o vinho em geral, eles têm uma questão cultural muito importante. O vinho traz essa questão cultural importante, histórica, a história de acompanhar a mesa, acompanhar os negócios. Então, todo mundo teve que se rebolar para entender de vinhos. Muitos realmente não têm isso, não brilha nos olhos quando fala de vinho, eu percebo isso. Mas muitos deles aderem a essa bebida, né, ao gostar de vinhos, a aprender vinhos por pura paixão, porque é algo encantador e apaixonante. Eu acho que tem vários tipos de approach para o vinho. Então, existem as pessoas que apenas querem ter uma adega fabulosa para mostrar, mostrar então, que a sabe vaidade, que exibicionismo existe muito, existe a necessidade de dizer que tem, porque o outro tem, né? A competição, é claro que existe. Mas existem muitos que são, que realmente fazem do vinho um caminho de vida. Existem safras que são míticas, como um Cheval Blanc 47. Como é possível que ainda restem garrafas a serem abertas? Não são tiragens pequenas? Esses vinhos são autênticos? Eu sempre me pergunto isso. Bom, no caso de vinhos de Bordeaux, como o Cheval 47, o Mouton 45, os nomes mais famosos, tem outras coisas, Chateau Margaux 1900, eles... eu creio que até 20 anos, as garrafas que estavam no mercado, quase todas eram verdadeiras. De 20 anos para cá, quando começou a se tornar mais escasso... detalhe, a produção em Bordeaux é uma boa produção. Sim, maior que Borgonha. Sim, não é uma pequena produção. Então, é possível que ainda tenha garrafas no mercado. Mas, com a demanda forte, né, com o número de pessoas que, como eu estava dizendo, aderiram a esse caminho de vida do vinho e poder aquisitivo maior. E a gente está falando do mundo inteiro para uma região produtora só, né? E o número de pessoas que gostam e que podem pagar, né? Tem toda a história do mercado financeiro nos Estados Unidos, depois China, né? E tantos Japão. Outros países. Eu conheço aqui muita gente que quer ter garrafas como essa, que pode ter e que vão atrás. Mas estou falando de 50 pessoas no mínimo que quer ter essa garrafa e que pode pagar uma garrafa dessa e que quer. Mas hoje, cada vez mais são falsificados. Você sabe que existem falsificações, vou ser breve, de Mouton Rothschild, por exemplo, 45, que é feito com Mouton Rothschild 82. É um vinho nota 100, é top, 82, já um pouco evoluído, e a pessoa abre a garrafa, vai falar assim, nossa, que magnífico, parece jovem. Troca-se só o rótulo? Não, precisa ter uma garrafa, uma expertise para isso. Não, porque a garrafa é diferente, tá certo. Você está falando aí de... Mas mesmo assim, o que ele vai gastar? $2.000 na garrafa num Mouton Rothschild 82, mais o fazer que seja $500, uma expertise, $2.500. O Mouton 45 custa $25.000. Gente, olha, vocês estão ouvindo aí, isso é uma coisa que não passa pela minha cabeça tomar um vinho de $25.000. Olha, então, muita falsificação no mercado. É muito difícil comprar. E tem gente que consegue correr o risco de pagar uma falsificação. Exato. Isso é a loucura da safra, eu chamaria. Hoje tem uma onda de vinhos naturais. Eu estive em Bordeaux há algum tempo e vi lá até o próprio Chateau Palmer, que está estudando a reconversão dos seus vinhedos. É realmente um avanço inevitável? Os vinhos naturais vão vencer? Como que é isso? Olha, o caminho sem volta, na minha opinião, é o orgânico, ou o dito sustentável, né? Eu acho que o André Trigueiro fala isso. A empresa que não se adequar a isso vai dançar até em termos comerciais, né?
Não é nem pela beleza da história. É uma tendência no mundo importante para o mundo sobreviver. Então, o orgânico, cada vez mais. Chateau Margaux, quase todo ano é orgânico. Então, poucos sabem, mas ele não tem o selo porque há alguns anos não consegue. Mas já é sustentável. Então, Bordeaux tem uma preocupação geral com a sustentabilidade, de uma mas muitos não falam isso, né? As pessoas falam que está mais na Borgonha, os pequenos produtores, que Bordeaux é grande produção, muito comercial, mas está sim, os grandes atores estão preocupados com isso. Cheval, tive no Cheval, mesma história. Agora, vinho natural, primeiro que não existe muito uma regra, não existe uma legislação dizendo o que é um vinho natural. E tem de tudo em vinho natural. Mas, basicamente, para o ouvinte degustador, apreciador, é o seguinte: o vinho natural, ele é praticamente um vinho que é feito de maneira orgânica, sem agrotóxicos, sem pesticidas, sem nada disso. Mas, para além disso, não se filtra, não se corrige de maneira alguma. É um vinho que é muito espontâneo a maneira de ser feito. Alguns não corrigem nem a própria temperatura de fermentação, que é importante. E última coisa, que a maior parte dos vinhos, até orgânicos, tem, é um pouco do chamado sulfito, para que ele possa viajar, conservar por alguns anos, que é um aditivo. E o vinho natural também não pode ter. Apesar de que alguns colocam e dizem que é natural, é muito difícil ainda, mas são vinhos muito puros, sem dúvida nenhuma. É o vinho feito como era antes, como era há 100 anos. Então, estamos voltando a fazer o vinho como era a pureza de um lugar, fazer o vinho natural. Que é uma tendência que vai crescer. Agora, não sei até onde vai e que tipo de vinho natural, porque existem vinhos diversos. Alguns são alguns são muito ruins. São. Muito Concordo. Oxidados com ácido acético, só para vocês saberem. Ácido acético é o ácido do vinagre, é o vinagre. Um toquezinho de ácido acético até é legal dar um charme, mas tem uns que são muito ácido acético, muito duros. Tem pessoas que não conseguem entender um pouco os rituais do vinho. Então eu queria que você falasse um pouco pro neófito, pro iniciante, né? Que conselhos você dá? Uma coisa rápida para explicar por que a cor é importante, o aroma é importante, o paladar é importante, o efeito no paladar do vinho. Tá, o provar o vinho, né? A importância de provar. Primeiro que tem que gostar de provar e apreciar isso. Eu acho que a gente pode se acostumar. Eu acho que as pessoas falam, o que é importante é beber. No meu livro do Guia do La Rússia, eu falo que eu faço um paralelo com o futebol, que quem gosta de futebol gosta dos lances, da jogada, da tática, e não só o gol. Eu falo que o gole é o gol. No que o Ed Mota falou, o gole é o gozo. Mas quão importantes são as preliminares. Então é isso, eu acho que a gente pode apreciar na cor já um vinho, as cores diferentes, os reflexos que tem numa cor e a partir daí identificar se ele é mais velho ou não. Os tons, por exemplo, castanhos de um vinho tinto já vão denotar que ele é mais envelhecido. As cores mais vivas do vinho mais jovem, a cor púrpura de um vinho jovem encorpado, concentrado. Depois, aromaticamente, isso vale também para outras bebidas, né? Se apreciar olfativamente as nuances aromáticas, a intensidade, a que te remete isso. Você pode voltar à infância, como a história lá do Ratatouille, né? Proust, que vem de Proust, do que ele mergulha a Madeleine, no livro dele, Em Busca do Tempo Perdido, mergulha a Madeleine no chá de tilha e volta à infância. Aroma de chuva, por exemplo, né? Que traz alguma coisa a mais. Então, curtir o vinho olfativamente. E gustativamente também prestar atenção, né? Não é engolir. E quão rico é um vinho, né? Não estou dizendo que tem que pensar de forma analítica, ou seja, todas as características, mas existe a textura de um vinho. Vamos falar de 3 coisas importantes. Os sabores, né? Que vem do nariz, os aromas de boca, né? O que a gente sente, abacaxi, herbáceos, canela, qualquer coisa que pode ter no vinho, tantos tipos de aroma. A textura dele, untuosidade, acidez que dá o frescor, o tanino que dá uma certa... amarra um pouco a boca, mas que dá uma firmeza e ajuda muito numa hora de combinar com um prato mais gorduroso, por exemplo. Então, são essas as coisas que as pessoas podem prestar atenção e daí definir muito do vinho, mas, sobretudo, ter prazer e saber qual que é o prazer de cada vinho e o que ele busca. Manuel,
Em 24 de maio de 76, né, teve lá em Paris o Julgamento de Paris, o Desafio de Paris, como queiram chamar, que acabou virando um filme e acabou também virando um livro, né? Esse Julgamento de Paris, o Desafio de Paris, era a apresentação por um inglês, né, para que um júri avaliasse ali vinhos franceses em comparação com americanos ou vinhos do Novo Mundo. Esse Julgamento de Paris mudou completamente as fronteiras vinícolas a partir de então. A grande mudança no mundo vinícola da tradição europeia contra das outras regiões acontece a partir daí? Pois é, foi um marco, sim, histórico para a divulgação do vinho. A partir dessa degustação e dessa divulgação, porque era o quê? Eram críticos do mundo, né? Tinha muitos europeus e acho que a maior parte, se não a totalidade, europeus. E experts que degustaram às cegas. O Spurrier, que acho que era Spurrier, que era quem... Steven Spurrier, que morava na França, mas um britânico, inglês, né? Isso. E ele que conduziu, e os resultados foram muito favoráveis aos vinhos americanos. Agora, isso é muito discutível até hoje. O que é discutível? Porque são estilos diferentes. Mas o mais importante é que colocou um vinho californiano a ser equiparado com os renomados Chateau Lafite Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Latour. Então, é um marco, sem dúvida nenhuma, para abrir os olhos para o mundo. E o que foi, para mim, mais interessante, que isso pouco se diz, é que o mais importante foi que isso fez com que chacoalhou a produção de vinhos franceses, que estava estacionada. Porque nós tivemos uma idade média aí, uma idade das trevas, que foram os anos 60 e 70, com pouco investimento, gestões muito mal feitas dos grandes chateaus, os grandes, Mouton, Margaux. Inclusive se diz que era assim, você quer perder dinheiro, compra um chateau. Imagine se você, nos anos 60 e 70, era preju. Então, o mercado não estava aquecido também para comprar, uma coisa puxa a outra. Então, essa degustação veio a falar assim, ó, vocês não têm, os seus vinhos não estão como dizem que são, os franceses, né, os grandes vinhos. Tanto Borgonha quanto Bordeaux, e tanto todas as outras regiões, mas falando das principais. Então, a partir daí, eles começaram a também investir mais na qualidade dos seus vinhos, que com todo o potencial que tinha de terroir, estava meio largado. O que é terroir? Terroir é uma conjunção de, basicamente, clima, solo e um fator cultural. Solo também, falando da geografia toda, os ventos, tudo que acontece num lugar, num certo pedaço de terra, numa parcela. Mas o lado cultural, que muitas vezes se esquece, também é muito importante para o terroir. O terroir tem uma história da cultura de uma região. Eu provei recentemente vinhos, aliás, não tão recentemente, alguns outros mais bem recentes. Eu provei um champanhe que está sendo produzido na Inglaterra, num voo da British Airways. Aliás, muito ruim o voo, muito ruim o champanhe. As duas coisas. Um voo ruim. E também estive na Índia, onde está se produzindo vinho nesse momento. Também no Japão se produz vinho. Na Tailândia se produz vinho. É possível produzir vinho em qualquer parte do mundo? Bom, a tecnologia pode ajudar muito nisso. A tecnologia, vamos falar de tecnologia agronômica. Então, o know-how, a descoberta de que é possível inverter alguns processos, mas isso já não seria mais o vinho natural, né? Inverter processo de poda, que é, por exemplo, o que acontece hoje no interior de São Paulo. Mas vamos lá. Algumas dessas regiões, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, estão numa faixa propícias a fazer vinhos de uvas viníferas, né? De bons vinhos. Para quem está nos ouvindo, lembrando que uva de mesa não é uva vinífera, são uvas diferentes, né? Exato. Então, as viníferas são essas que são estampadas nas garrafas, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, entre outras. Chardonnay para branco, Sauvignon Blanc, entre outras. Mas existem algumas regiões, por exemplo, o Japão está
Que o Japão também não tem nem um pedaço de terra, eles não querem produzir muito também. Mas existem bons vinhos do Japão. Eu já provei vários, fui 2 vezes Quando eu pra lá. provei a primeira vez em 2005, não existiam. Não Era bem começo de produção. Mas enfim, há possibilidade de se fazer bons vinhos estou dizendo, não excepcionais talvez, alguns desses países. Agora, os que são fora, como Índia, como o estado de São Paulo, tem que fazer um trabalho. Na Índia, o Michel Rolland teve fazendo vinho, parece que ele deixou agora de fazer. São os melhores que eu provei, são os dele. do Michel Então, Rolland. Mas ele fazia essa inversão de poda. Então, é um trabalho de inverter o tempo quando vai ser colhida a uva, que é o que acontece aqui, fora da época de chuva, que acontece aqui no interior de São Paulo, com belíssimos resultados, e sul de Minas. Então, aqui já alguns vinhos estão sendo feitos dessa maneira. Então, acho que é um trabalho de agronomia, que está dando bom resultado. Mas também, aí tem essa história que você falou da Inglaterra, a mudança climática. Dizem que no futuro, não se sabe, é difícil arriscar nisso, a Inglaterra produzirá bons vinhos, porque com o aquecimento global vai estar um pouquinho mais quente lá, e muito quente a França. É uma história que eu não sei se vai rolar. Quando você recebeu o prêmio de sommelier do ano por Veja Comer e Beber em 2012, você era um maratonista da taça. Você disse que chegava a provar 14 mil amostras da bebida a cada ano. Isso é um exagero? Isso é real? E como que você tem memória desses vinhos? E continua sendo. Quando você me perguntou logo no começo como é que se faz para estudar vinho, para conhecer vinhos, toda hora a Juliana, minha mulher, liga, poxa, tem tal região, preciso saber essa região, vamos saber. Aí a gente começa os dois estudarem juntos, né? E era para eu saber já, mas acontece que aquilo que você estudou há 10, 20 anos, não dá para você decorar tudo, né? Qual a porcentagem de uva do Chateau Côte d'Estournel no anos de 85? Quais características do solo desse Chateau Côte d'Estournel? Para dar um exemplo de um vinho, imagine. Então, a gente vive estudando e tem que provar muito. Eu estou dizendo a questão da memória. A memória tem que ter anotado, porque eu não tenho uma memória. Tem pessoas que têm memórias fabulosas, eu não consigo. Então, eu tenho que ter o meu arquivo, o arquivinho. Mas algumas coisas ficam. Mas eu continuo provando tudo isso e tenho que provar mais. Às vezes não dá tempo. Mas eu estou bebendo menos. Eu sou testemunha neste fim de semana, estive numa degustação e Manuel estava lá ávido de suas anotações, ele não se descuida de nada, anota absolutamente tudo, né? Existe algum problema, por exemplo, é recorrente ter sommeliers que são alcoólatras? Ainda que tem menos sommelier do que barman. Pelo menos foi muito mais. Eu não estou acompanhando agora os bartenders, mas isso, um certo tempo atrás, sim, era muito mais. Isso vale também para o consumidor geral. Muitos que deixaram de tomar muito uísque foram para o vinho e falaram, olha, eu fui salvo pelo vinho. O vinho, é muito raro você encontrar pessoas, não só sommelier, pessoas alcoólatras de vinho. É muito raro, sinceramente sim. Então, dos que eu conheço, olha, é um ou outro que acabou caindo para um lado de alcoolismo. É raro, muito raro. Com o bartender é mais recorrente, então? O bartender é mais recorrente, creio que tem a ver com os álcools outros. Agora, o sommelier também prova outros álcools, né? Você sabe que eu tenho um livro chamado Cachaça. Sim, senhor. Prova tem livro de cachaça, o senhor tem um livro que é de queijos, cachaças e cerveja. Então, prova tudo, né? Sim. Essa é uma profissão bem remunerada? Não, não é bem remunerado, porque para ser um bom sommelier, você precisa de ser qualificado. E para ser qualificado, pagar os cursos, e são caros, né? Degustar constantemente, viajar. Foi o que eu fiz. Eu fiz investimentos, eu ganhava algumas viagens, mas pagava restaurantes, conhecer restaurantes. Isso também é fundamental. Na sua cidade, fora dela, fora da cidade, ou em outro país, se possível. Eu sei que existe um trabalho de estudar muito, de provar muito. Às vezes existe auxílio, mas às vezes não. Você até compra bebidas
Então, para conhecer todo tipo de bebida, ir a fundo, você precisa de investimento. E isso não é reconhecido pelos restaurantes. Acaba que o sommelier, ele ganha, às vezes, como um garçom, como um maître, e ele precisa ganhar um pouco mais. Agora, eu entendo, às vezes, os restaurantes, porque não se fecha a conta, mas os mesmos grandes restaurantes não pagam o que paga a parte comercial, o que paga uma importadora para o sommelier. Tanto que a maior parte dos sommeliers, os grandes sommeliers de São Paulo, migraram para o lado comercial, não trabalhando finais de semana, sem contar que o sommelier trabalha 6 dias por semana, pouco sabe disso. Todo mundo fala que gostoso ser sommelier, tá bom, são 6 dias, trabalhando às vezes almoço e jantar. E sem dúvida nenhuma, jantar, sempre às noites, feriados e tudo mais. Enquanto que na área comercial, você vai trabalhar numa importadora de vinhos, infelizmente vai pagar mais, quase sempre paga mais que o profissional no restaurante ou numa enoteca. E, além disso, tem esses finais de semana, noite livre. Vinho brasileiro é bom? Vinho brasileiro é muito bom, cada vez melhor. Nós não temos ainda muitos vinhos, tantos vinhos brasileiros muito bons, mas cada vez mais. Vamos crescendo, só que a produção é ainda cara para se produzir vinho nacional e eles competem de maneira um pouco desigual. Então, para se fazer um vinho na Argentina, é muito mais barato, por exemplo, do que fazer no Brasil. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Além da sua atual mulher, a Juliana Carani, qual outro novo nome do vinho você acha que está fazendo um belo serviço na cidade? Bom, eu não consigo acompanhar todos os restaurantes, eu encontro às vezes sommeliers nas degustações, mas eu sei que tem mais mulheres aí. Tem a Zilda, que trabalhou com sommelier de saquê e agora está lá no Manioca. Tem a Maria Emília, começando no Evai, ela era uma estudiosa de vinhos e foi para a sala agora, e também parece que se encantou pela sala. São 2 dos nomes que eu me lembro, dos mais recentes, né? Mas tem alguns que já estão há alguns anos, estou falando de quem está há um pouco menos tempo na área. Qual o vinho mais caro que você já tomou? O vinho mais caro que eu tomei provavelmente tenha sido o Chateau Margaux 1900. E hoje deve custar no mínimo $40 mil, se encontrar aí. Se encontrar uma garrafa verdadeira, já tomei da verdadeira, eu tenho certeza. Valia o preço? Não vale nem os de... Para mim, um vinho não deveria custar mais que $1.000 nenhum, né? Mas me foi oferecido e era grandioso. Quantas garrafas de vinho você já degustou? É difícil fazer essa conta. A conta é aquela que você falou anual, mas assim, 40 por dia eu provo. 40 provas, né? Você bebe todos os dias? Porque provar é diferente de beber. Então, todos os dias. Eu diminuí o que eu bebo. Eu bebia, vamos dizer, uma garrafa por dia. Uma garrafa, às vezes 1,5 garrafas, né, na média. E eu diminuí para um pouco mais de meia garrafa por dia. Gente, vinho engorda e o Manuel é magrinho. 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 Que tipo de vinho dá dor de cabeça? Acho que o bom vinho não dá dor de cabeça. Vinhos muito corrigidos, sim. Vinhos que tem... O que é um vinho corrigido, Manuel? Tem lugares que produzem vinhos com uvas não muito sãs e acabam que para ser bebíveis tem que se fazer correções. Colocar muito anidrito sulfuroso para mascarar fermentação indesejável, para oxidações, entre outras coisas. Corrige-se a acidez e acaba fazendo com que o vinho não seja muito bom. O assédio das importadoras com os sommeliers é muito intenso até hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso prejudica muito o mercado, porque eles seduzem os donos de restaurantes. Aos donos também? Os donos, sim, sempre vão falar com os donos, não deixa o sommelier à vontade. E muitas vezes também a sedução, pior do que sedução, né? Sedução tudo bem, faz parte do comércio, do marketing em qualquer área. Mas o que existe às vezes são as bolas, né, que se dá. E, infelizmente, existe às vezes sommeliers que aceitam bolas. Isso é muito prejudicial ao mercado. É muito complicado. Como são essas bolas? Em forma de dinheiro, sim, viagens, sim, o que é? Dinheiro. A viagem eu acho que a gente tem que aceitar, porque é a maneira de conhecer, desde que você também não fique amarrado nisso, né, ao importador.
Mas, sem dúvida nenhuma, vale a pena. Então dá um bola em dinheiro mesmo. Isso é horrível, né? Você não pode ganhar, a menos que pedágio. seja um contrato com o restaurante. Mas mesmo assim, para o restaurante tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Até em relação aos descontos. É muito complicado. Bom, isso vale para toda a área. Né? E qual livro você está lendo nesse momento? Bom, você sabe que eu sou muito eclético, né? Então eu fico lendo, relendo. Mas uma das coisas que eu tenho lido sobre arte, então eu tenho fases, né? Então estou lendo um livro do Velázquez, eu não sei o nome, mas um grande livro que eu herdei de um amigo, o Carlos Fernando. E eu estou lendo esse livro, é magnífico e já caí nas primeiras páginas de uma pintura fantástica de uma mulher fritando ovo, que é uma das obras quando ele tinha 19 anos, que é incrível. Tô lendo... Isso eu preciso conhecer. Uma mulher fritando ovo, eu quero ver. Não, eu vou te mandar a foto, mas você precisa ver no livro. Favor. Eu tô lendo agora, pela primeira vez, o Walter Ugumãe. E assim, tem algumas coisas que estão na prateleira, coisas que eu nunca li, por exemplo, Faulkner. Tem alguns autores americanos que eu nunca li, então tem um Faulkner que eu já comecei. Eu vou lendo os pedaços, às vezes eu continuo, eu vejo se eu pego agora ou largo. E acabo relendo algumas coisas, aqueles que eu citei, por exemplo, entre outros, eu acabo relendo. Antes da gente ir para a nossa última sessão, eu vou colocar o Manuel na parede, porque eu tô tomando agora um vinho tinto que eu nem dividi com o Rafael, que faz o nosso áudio aqui. E ele é um vinho quente, né? Também muito quente já no nariz. Gente, em quente assim, pelo sabor é intenso, é uma delícia. Eu queria saber, esse é um tinto, eu queria saber se o Manuel sabe os nomes desses vinhos, do branco e do tinto. Ele tá colocando óculos, vocês não podem ver. O pior é que aqui, esse é feito com a principal uva de lá, mas não tá o nome da uva aqui no rótulo, e agora Peveraldi, eu me esqueci agora do nome da uva, mas é a principal uva da Geórgia. Então, é feito somente com essa uva, da qual eu me esqueci o nome, me desculpem. A primeira vez que eu provei, foi uma coincidência, foi ontem que eu fiz a degustação dos vinhos da Geórgia, no Fasano, à noite. E tem alguém importando? Tem um importador, que só importa isso. Ele foi para a Geórgia por outros assuntos, 2 jovens que resolveram trazer os vinhos da Geórgia. E até me levou para falar, olha, vê se você gosta, me ajuda a encontrar, a falar um pouco sobre isso. E realmente impressionaram, porque são bons. Você gostou? Gostei muito, me lembra nos vinhos húngaros. Olha só. Para mim, ele me lembrou um pouco de italianos, mas olha, e agora você falando assim, austríacos são assim, porque ele me lembra aromaticamente algo da região de Chianti, só que ele não é tão seco, ele é mais maduro, mais macio. Né? Mas é muito rico aromaticamente. Muito redondo. Essas safras são jovens? São. É 2016 essa, se eu não me engano. 15 essa, do tinto. E 14 a do branco que a gente provou, o branco feito em ânfora. Mas a Geórgia é o único importador de vinhos da Geórgia. São preços que estão entre 100 e... Não, tem alguns que custam 70. Eu provei ontem 7 vinhos. Alguns custam 70, vão até R$200. Agora nós vamos para a nossa última sessão, receitinha. O que vai na taça ou o que você vai ensinar? Porque eu não sei se é uma receita de comida ou de bebida. Por favor, o menu, Manuel Bear. Pois é. Coquetel é uma coisa que às vezes eu provo e que eu acho que o vinho cabe em alguns coquetéis. Então, existem alguns coquetéis já relativamente clássicos, mas não tão conhecidos, feitos com vinho. Mas eu costumo fazer umas mesclas, diversificar muito, usando alguns vinhos. Eu gosto muito de usar Jerez, que eu acho que é um vinho da Andaluzia, na Espanha, bem seco e com um sabor muito intenso e que dá para ser usado em alguns coquetéis. E eu faço mistura, por exemplo, eu só faço Jerez com um pouquinho de vermute branco, já basta para ser um coquetel. Então é uma coisa que eu costumo provar muito no Fasano.
Até me parece que tem um coquetel, a Juliana Carani, que me disse que acho que tem é vermute com Jerez e um pouquinho de, se eu não estou enganado, um pouquinho de uma angostura, um bitter de laranja. Uma gota de um bitter de laranja. Que fica muito legal. Ou eu uso um pouquinho também aí já de um vinho tinto, com um pouquinho também de vermute tinto e cachaça, que também cai muito bem. Aí são variações de Negroni, mas eu gosto de usar cachaça nos coquetéis. Então, quando eu saio um pouco da área do vinho puro, eu vou misturar vinho e vou colocar cachaça. Acho que cachaça e vermute, por exemplo, cachaça, vermute e vinho tinto para quebrar um pouco da doçura, que eu gosto de coquetéis mais secos, então vale a pena. Então, não estou dando uma receita exata, mas eu acho que por aí você vai compor o seu drink. Você sabe que a primeira vez que eu provei um coquetel com vinho que eu gostei muito, eu estava no Porto, anos atrás, num São João, que é o carnaval deles, e era um portotônico, que era simplesmente porto branco, não tinto, com tônica e folhas de hortelã. Muito gelo. É uma delícia, eu já provei. Refrescante. Coisas assim. Gosto muito. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o sommelier Manuel Beato. Muito obrigado, Beato. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Brinde. E brindes e beijos a todos os ouvintes e degustadores. Grande prazer estar aqui. Obrigado. Até a próxima sexta. Um abração a todos.